O que eu mais gosto no Brasil? Vamos ver. Eu gosto muito da diversidade. Aqui tem gente de tudo quanto é jeito. Cores diferentes. Crenças diferentes. Culturas diferentes. Isso é muito legal. O que eu não gosto? Deixa eu ver. Eu não gosto quando as pessoas usam as diferenças para rebaixar os outros. Isso não tá com nada. É só andar um pouco para ver um monte de gente diferente no Brasil. Indígenas, negros, brancos, asiáticos, tem de tudo. Isso é tão legal. Péssimo é quando transformam várias dessas diferenças em desigualdade, discriminação e racismo. Racismo é quando um grupo se acha melhor do que o outro por conta da sua origem racial. Aqui no Brasil isso tem muito a ver com a cor das pessoas. Esse pensamento está em todo lugar, contaminando ideias e atitudes. Quem é indígena, negro ou cigano sabe do que eu estou falando. Só para ter uma ideia, aqui no Brasil, negros e negras estão entre os mais pobres, os que têm menos acesso ao poder, poucos conseguem entrar na faculdade ou encontrar um bom emprego, e além disso, são os que mais sofrem violência policial. Entre outras coisas mó baixa astral que a gente vive na pele todos os dias. A mãe falou pro menino, leva o seu RG pra você sair, né, pra você tomar enquadro e os policiais não te bater. Falou, não, eu sou branco, se eu tomar enquadro não tem problema. Tem aquele estereótipo que a negra ou a afrodescendente tem aquelas características e de repente se você tem algumas delas, você vira muito alvo disso, né? Você tem que se defender todo o tempo, você tem que estar armada todo o tempo. Ele pergunta assim, pai, por que as empregadas das novelas são negras? Ele fala, porque é assim mesmo que tem que ser, filho, entendeu? Mas ele não fala isso, não é nem por uma... Ele fala sem querer, mas a mídia faz isso intencionalmente. Mas o racismo, ele tem essa perversidade porque está relacionado diretamente às relações de poder na esfera econômica, que é o que vai determinar como as pessoas vivem. Louco mesmo é que a gente cresce ouvindo falar, principalmente na TV, que o Brasil é um país onde se vive em harmonia e sem conflitos. Em que país esses caras vivem? Não no meu. Do jeito que eles falam, parece que o racismo não existe e as pessoas não são discriminadas por causa da sua cor ou origem racial, mas apenas porque são pobres. Mas tem um monte de pesquisa que comprova a desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil. Essas pesquisas mostram também que quase não se fala sobre a história e a cultura do povo negro, da luta contra a escravidão, contra o preconceito e também dos homens e mulheres negras na ciência, na literatura e na construção do Brasil. Puxa, não falar disso também é racismo. Concordo. Apesar do racismo ser crime, que dá cadeia, ele ocorre todo dia, tá ligado? Em casa, entre a galera, na televisão, no trabalho, na religião e principalmente na escola. Quando eu estava na segunda série, a professora foi corrigir meu caderno, ela falou assim, você não aprende mesmo, né, Camila? Bem, aluno negro não aprende mesmo. Vai aceitar, tá bom, assim, tá bom. Eu falei com a minha mãe, no outro dia minha mãe estava lá na escola. Porque a gente não expressa só na fala, a gente expressa no gesto, na forma como a gente acolhe essas crianças ou como não acolhe essas crianças, né? E tira elas da sala de aula porque não te aguento mais. E todo dia desce a mesma criança, todo dia.
tem um problema de autoestima imenso já, e todo dia ela é excluída. Ela entra na sala, ela é excluída. Ela entra, ela é excluída. Na escola, o racismo aparece nas atitudes, nos apelidos, nos livros didáticos, nas festas, nos cartazes e na sala de aula. E também nas coisas que não são ditas. Ocorre entre professor e aluno, entre aluno e aluno, já ouvi cada história. Deixar de falar ou fingir que o racismo não existe é muito comum também. Tipo assim, quando um colega é deixado de lado ou xingado, ou é humilhado com brincadeirinhas, ou apelido, e a gente não faz nada, tá sendo omisso, tá se escondendo do problema. Isso causa sofrimento. Não dá para ser feliz num lugar assim. Mas como a escola lida com o racismo no dia a dia? Bem, guria, grande parte das escolas ainda não enfrenta a questão. Mas já tem muita gente que tá botando a mão na massa. Vamos ver agora os 3 caminhos mais escolhidos pelas escolas para combater o racismo. Caminho 1. Valorização da cultura e da estética negra na escola. Quando escolhem esse caminho, muitas escolas fazem um trabalho mais centrado em datas comemorativas, como 13 de maio ou 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Tem também cursos de capoeira, dança afro, hip hop, dentre outros. Isso é legal porque a escola valoriza a cultura e a estética negra. Mas indo apenas por esse caminho, existe o risco, por exemplo, dessas atividades ocorrerem só de vez em quando, reforçarem estereótipos, ficarem fora da sala de aula e não refletirem, de fato, sobre o racismo. Caminho 2. Inclusão da história africana e afro-brasileira no currículo escolar. Há tempos, muitos educadores e educadoras buscam incluir a questão racial como conteúdo de disciplinas e em projetos dentro de sala de aula, principalmente depois da aprovação da Lei 10.639, de 2003. Essa lei, uma grande conquista do movimento negro brasileiro, torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todo o sistema de ensino do país. Por esse caminho, podemos mudar nossa visão, conhecendo uma história de lutas, resistências e conhecimentos de África e Brasil, e assim mudar nossas atitudes. E isso é combater o racismo. Além de investir numa formação para valer das e dos profissionais da educação, da comunidade escolar e de buscar novos materiais didáticos e novas imagens. O desafio é não ficar somente no conteúdo e articular tudo isso com um trabalho que mexa com a cabeça e com as atitudes das pessoas, que dê um chega para lá na discriminação. Caminho 3. Educação antirracista no cotidiano escolar. O foco deste caminho está no enfrentamento das diferentes formas de preconceito no cotidiano escolar, buscando diálogo e atitudes que encarem os silêncios e as omissões das pessoas e das instituições diante de situações de racismo. O grande desafio desse caminho é envolver tanto negros quanto não negros numa luta antirracista na escola e fora dela, e articular tudo isso a outras lutas contra diferentes discriminações que existem nas escolas, contra nordestinos, contra relações homoafetivas, contra pessoas com deficiências, dentre tantas outras. Cada um desses caminhos tem um papel fundamental e juntos eles têm mais força e podem ser a base para se construir um plano de ação que enfrente o racismo na escola. Todos nós podemos descobrir muitos caminhos além desses 3. E para ir mais fundo nessa história, é preciso estar todo mundo junto. Família, escola, comunidade e poder público. O Conselho Escolar e o Grêmio Estudantil têm que estar nessa. O primeiro passo para o plano de ação é fazer um levantamento de tudo que já existe na escola e na comunidade, sejam materiais, livros, filmes, fotografias, memórias, experiências de pessoas e grupos. Esse é o mapa da mina, é procurar e achar. Isso mesmo, o importante é valorizar a experiência de todos e todas que fazem escola e fortalecer a relação com a comunidade. A professora disse que a gente pode fazer a diferença em casa também, trocando ideia com a família de tudo que está aprendendo aqui. O combate ao racismo só vai dar certo se muita gente se comprometer. É importante que todo mundo pense em novas maneiras de se organizar contra o racismo todos os dias, e não só no 20 de novembro. Para superar a discriminação e o racismo, é preciso planejar e agir, pensar e fazer uma educação antirracista todos os dias. E você e sua galera, você e seus professores e professoras, sua família e sua comunidade são fundamentais nessa roda para que o racismo e as discriminações virem coisa do passado e que todas as pessoas sejam valorizadas e respeitadas em suas muitas diferenças.
cena. Eu era vendedora na Brasileira, na Rua Direita. Aí entrou um casal, aí eu me apresentei, né? Perguntei se precisava de alguma coisa. Aí o casal, a gente vai dar uma olhadinha, qualquer coisa a gente chama você. Mas só que nesse decorrer do período, eles foram pegando as coisas, Aí eu fui me perguntar se estava precisando de alguma coisa, falou não. Aí perguntou para a Dice, a minha colega de lado, você pode nos atender? Aí a Dice falou não, porque a Zeli que é a vendedora da vez. Aí chamou a Francisca falou não, a Zeli é a vendedora da vez. Aí chegou até a gerente da loja, a Madalena. Aí a Madalena falou, qual o problema? Ele falou, porque assim, a gente quer comprar, mas a gente quer escolher de quem comprar. A Madalena não. Aqui as vendedoras é todas igual, vocês compram com a Zeli ou não compram. Eles deixaram toda a mercadoria no balcão e foram embora. A pessoa que se ofende a ser chamada de negro sendo negro, por que se ofende? Porque ser negro não é uma coisa positiva dentro dos valores da nossa sociedade. A gente precisa aprender a não ter medo dessa palavra, negro.